Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e professora Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, convidamos cada um de vocês a juntos conosco mergulharmos no Espírito, a estarmos imersos no Espírito, a crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para isso, convidamos cada um de vocês a silenciarem as notificações de seus aparelhos, adiarem algum alarme para daqui a 50 minutos e aqueles que, junto conosco, já têm verificado que a palavra procede do Senhor Jesus, procede do Espírito Santo, convidamos cada um de vocês a curtirem, a comentarem algo que edifique mutuamente o corpo de Cristo e a compartilharem com aqueles que o Espírito Santo trouxer à memória de cada um de vocês. Vamos lá, dar prosseguimento, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade, macrotimia, que nós terminamos ontem. E hoje é amabilidade, que é benignidade, que no grego é Christotes. Vamos lá. Em Strong, no grego, é G5544. Christotes, que significa bondade, moral, integridade. Benignidade, bondade. Ela vem de Christos, que é um adjetivo que serve próprio para o uso útil, Virtuoso, bom, manejável, fácil de levar. Gentil, agradável, como o oposto a difícil, duro, rígido, amargo. De coisas muito agradáveis, de pessoas, bom, benevolente. Christos vem de kraumai, que é uma voz média de um verbo primário, talvez primeiramente de um outro. Kraumai significa receber um empréstimo, tomar emprestado, tomar para o uso próprio, usar, fazer uso de algo. Provavelmente Kraumai é de sheir ou keir, que significa talvez da raiz de uma outra palavra no sentido de seu congênere, a raiz de uma outra. Pela ideia de cavidade, para apertar, pela ajuda ou ação de alguém, por meio de alguém. Aplica-se a Deus, simbolizando sua força, atividade e poder em criar o universo, em sustentar e preservar. Deus está presente, protegendo e ajudando. Em castigar, em determinar e controlar os destinos dos seres humanos. Isso talvez Keir seja da raiz de Sheimon, que é de um derivado de Sheo, que é derramar, semelhante a uma outra raiz, da ideia de um canal, que significa uma tempestade, com chuva torrencial, inverno, tempo chuvoso ou tempestuoso, tempestade, inverno, estação de inverno. Então vamos às ocorrências da palavra que aqui na NVI é traduzido como amabilidade ou benignidade, que é um tipo de bondade moral, que é uma integridade, ou seja, alguém que tem um caráter íntegro e age de acordo com esse caráter, ou seja, uma retidão moral, algo que verdadeiramente, vamos dizer assim, não está misturado com o mal, com aquilo que veio a corromper a natureza humana. Mais uma vez, Romanos capítulo 2, versículo 4, é a primeira ocorrência dessa palavra aqui no Novo Testamento. Vamos adentrar mais uma vez? Sim. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, agora em Christotes, e tolerância e longanimidade. A gente viu esse versículo, essa ocorrência aqui por longanimidade na palavra anterior. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Provavelmente a gente vai ver também quando chegarmos em bondade, que é a próxima. Sim, que novamente vai vir bondade de Deus. A palavra para essa outra bondade é Christos. Como a gente viu, Christotes vem de Christos. Então,
essa forma amável com a qual Deus lida conosco, a paciência, a longanimidade, o aguardar, o deixar para depois a punição, o retardar para que possamos mudar de pensamento, possamos mudar de ideia, possamos mudar de atitude, mudar a nossa forma de viver, para que então ele não precise necessariamente vir com a punição que poderia vir, porque, como a gente sabe desde o princípio, ele avisou a Adão e Eva: se comer vai morrer, se comer pecado entra e pecado vai dar legalidade para a morte atuar. Tanto é que o ser humano se tornou escravo do pecado, escravo de guias das trevas, e portanto, se não receber Jesus como Senhor, não pode haver mudança de vida verdadeira, não pode haver um novo caráter verdadeiramente, não há como se libertar, ser liberto de fato, porque só é possível ser liberto se conhecer a verdade plena. A verdade não é aquilo que baseia-se nesta geração, ou na próxima, ou na anterior, ou em qualquer geração que seja. Não é uma verdade pautada na cor da pele, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é de algum povo, a raiz de não sei qual povo que existiu há não sei quanto tempo e assim por diante, buscando toda uma raiz genealógica. Não, nada disso. Não é por natureza humana, não é por quantas línguas fala, não é pela capacidade humana, intelectual, a forma de sabedoria, não, nada disso. Não é por nada, não é se é homem ou se é mulher, se é uma criança, um bebê, porque a gente já viu o que se diz lá em Salmos 51, sobre desde o ventre. Sim. Salmo 51, sobre como desde o ventre somos formados, gerados em pecado. Também não importa se é bebê, se é mais velho, se é um idoso, não importa a faixa etária, não importa nada disso. Não importa a natureza humana. O que importa é Cristo, importa a nova natureza, importa o Espírito, a vida pelo Espírito. Importa uma mudança essencial. Uma mudança essencial, uma mudança na essência, no ser verdadeiramente, e a partir do ser, como a gente tem visto, o estar, a alma estar continuamente seguindo com esse novo ser, seguindo por essa nova linha, esse novo fio, essa nova meada, esse novo caminho, porque foi nos dado um único caminho que pode nos levar a Deus verdadeiramente, que pode nos levar à vida eterna verdadeiramente, a vida e vida em abundância. Esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, é o seu Espírito. E é Ele que nos capacita a vivermos com essa benignidade, a ter essa habilidade, essa moral, essa integridade de, primeiramente, receber dele a sua bondade, o seu amor, receber dele essa paciência, receber dele essa capacitação para que então possamos ter e compartilhar uns com os outros. Porque se nós não recebemos, nós não teremos, vamos nos encontrar em falta diante das situações. Mas o Pai é paciente ainda assim, não permitindo que a situação nos consuma, mas nos dando livramento de modo que possamos suportar e, com misericórdia, se escolhemos receber dele posteriormente, quando aquela situação voltar de uma forma diferente. Quando eu falo da situação voltar, eu estou me referindo a um novo ataque de Satanás com uma situação que vai trazer características semelhantes. Não vai ser a mesma coisa, pode até ser a mesma coisa, dependendo do que for, mas eu estou usando aqui um exemplo diverso, pode ser outra coisa com características semelhantes, e é necessário ter aquilo espiritualmente falando, ter aquela, seja a paciência, no caso aqui a gente está tratando da amabilidade, para que então possamos ser aprovados por Deus e passar de fase, como que um jogo mesmo, como que fases, como que passos, como degraus de uma escada. Não podemos sair pulando degraus, não é assim que funciona espiritualmente falando, mas é degrau por degrau. É de fé em fé, é de glória em glória. Se não receber, não vai ter. É como a construção também de um muro, de uma casa, de uma parede. Se faltar um tijolo em determinada parte da estrutura, ele vai ficar com um buraco. Então, se quisermos tapar aquele buraco, precisa daquele tijolo específico para aquela posição. E assim, né, a gente vai vendo que é a bondade e a tolerância, né, de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Então, quanto mais a gente vai recebendo do Senhor Jesus Cristo, mais a nossa mente vai mudando e mais a nossa alma vai se tornando cada vez mais parecida com Cristo, porque vai enxergando, né, aquilo que verdadeiramente é útil e não apenas as coisas que são dessa vida e que são eternamente, né,
inúteis, não tem nenhum tipo de eficácia, não é? Porque é passageiro. E testificando aquilo que vimos ontem sobre o conhecer ao Senhor Jesus Cristo, conhecer a sua palavra, sobre como que o poder dele, ontem também nos dias anteriores, sobre como o poder dele nos é dado, nos é derramado, acrescentado mediante esse conhecer. A palavra aqui, ignorando, que é agnoeu, é justamente isso, é ser ignorante, não conhecer. Então, não entender, desconhecer, veja, entender. Não é só ouvir falar de modo que você ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não. É ouvir Tem que e entender. trazer o entendimento, e é o entendimento que vai nos dar a consciência, não é? E ali é que o fruto vai ser gerado. Não é tanto que a palavra de Deus diz, né, que o povo dele é destruído, está perecendo, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não conhecimento desse mundo, porque no conhecimento desse mundo tem muito, mas falta o conhecimento de Deus, verdadeiro conhecimento. Então, a próxima ocorrência que é Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Bem aqui, não é? Veja bem, não há quem faça o bem. E a palavra aqui é Christotes, ou seja, né? Que é a bondade moral, ou seja, uma bondade que está dentro do ser, do nosso ser, não é? Não, não está. Por quê? Porque o bem está misturado com o mal. E só tem um que pode separar, não é, essas duas forças antagônicas, que é o próprio Deus. Então, veja, é a palavra do próprio Deus que consegue nos dar a capacidade de discernirmos uma coisa da outra. Porque, veja, gente, se a gente olhar para alguma coisa do ponto de vista humano, não é? Que as pessoas dizem que determinadas coisas são boas hoje, mas amanhã já não é mais, não é assim? Não é assim, especialmente, né, quando se trata de medicina, quando se trata de saúde, essas coisas. Ah, você toma café porque café é bom, café faz mal, café faz bem, né? Aí daqui a pouco vem um outro estudo e diz que café não é tão bom assim. Não é que você deve evitar o café porque o café faz mal. E entre essas coisas tem várias outras coisas assim, não é? Por quê? Porque é tudo relativo. Tudo nessa vida desse mundo presente é relativo. Então, sempre vai haver, não é, vamos dizer assim, uma atualização. Sempre vai haver uma outra posição, uma outra opinião, não é? E aí vai ficar se discutindo aquilo. E vão ter evidências, né? E essas evidências, muitas vezes, essas evidências são baseadas em coisas que os próprios homens descobriram, né? E aí, quanto mais, vamos dizer assim, né? Quanto mais reserva se tem dessas evidências, mais essas, vamos dizer assim, é verdadeiro determinada teoria, determinada coisa, mas aquilo que procede de Deus não é dessa forma. Aquilo que procede de Deus é verdadeiro desde o início e será verdadeiro até o final. É por isso que Jesus diz que a palavra de Deus, a tua palavra, é a verdade. Porque não é uma verdade baseada em algo relativo, mas uma verdade, não é, que é eterna. Então, por quê? Porque Deus é eterno, porque Deus é puro, porque Deus sabe que realmente é bom, sabe separar uma coisa da outra. Então, todos se extraviaram, todos se desviaram, todos. A palavra diz todos. Então, são todos os seres humanos. Então, há uma, ou seja, numa penca só, né? Numa coisa só, se fizeram inúteis, sem proveito. Não é para quê? Para as coisas verdadeiras e eternas. Ficaram com essa vida passageira. Não há quem faça o bem verdadeiramente bom, naquele bem mesmo, sem misturar com segundas, terceiras, quartas intenções, né? Sem ser aquela coisa relativa, não é não? Que parece bem para uns, mas para outros é mal, é ruim. Não há nenhum sequer. Ou seja, dentre os seres humanos. É por isso que foi necessário o próprio Deus vir como ser humano
para desfazer as obras do diabo, né? Do maligno aqui no mundo, as quais são as obras da carne, que resultam em pecado, e pecado gera a morte. Morte é essa que Deus disse lá no início, que se comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eles receberiam isso como salário, né? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não foi Deus que deu morte para ninguém. Ele sentenciou aquilo que estaria por vir, caso, não é? Seria, no caso, a consequência, o resultado da escolha, se fosse pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ali Deus estava apontando, olha, escolhe a vida, né? E não a morte. Ele colocou diante ali do homem, escolha a vida e não a morte. O homem fez o quê? Escolheu a morte. Romanos capítulo 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade, Christotes, e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Veja que está falando, estava fazendo até aqui uma diferença entre o que aconteceu com os judeus que rejeitaram a Cristo e o que acontece com os gentios que estão aceitando ao Senhor Jesus Cristo. Mas que não seja isso motivo de orgulho na natureza carnal, na natureza humana, porque no final das contas, em essência, não se trata disso, mas que tenhamos a devida consideração pelo que de fato nos foi dado, a consideração por aquilo que é espiritual, para que nos mantenhamos nisso e não façamos pouco caso disso, porque sim, veio pelos judeus, a salvação veio pelos judeus, Jesus é a salvação, Jesus é o Senhor que salva, por meio dele. Então veio pela natureza, pelo povo, mas o povo rejeitou. Inclusive o povo matou o próprio Senhor Jesus. O povo judeu matou o próprio Senhor Jesus com orgulho, ao ponto de declararem que recai sobre eles e seus filhos toda a desgraça, toda a maldição a respeito daquela escolha, daquela atitude. E assim foi. Mas para com relação a nós, gentios, nós, agora que também somos Jerusalém Celestial, como a gente já sabe, já temos visto, somos parte da Jerusalém Celestial, bondade, mas se a gente rejeita a natureza carnal, porque o ser humano ou ele é escravo da justiça ou escravo do pecado, o livre-arbítrio, ou seja, o não tomar parte nem de um lado nem do outro, já foi deixado de lado, já foi aberto mão disso desde o princípio, desde o início. Adão e Eva escolheram participar das obras das trevas, participar do reino das trevas e se tornaram escravos de espíritos enganadores, escravos daqueles que vieram para roubar, matar e destruir. E estavam fazendo isso com muito sucesso até a chegada do Senhor Jesus Cristo e a mudança de senhorio, a mudança do Senhor, ou seja, uma nova oportunidade, verdadeiramente a luz do mundo, oportunidade de salvação para aqueles que querem ser salvos. Receber Jesus como Senhor, receber um novo Senhor, um Senhor diferente daqueles que estão no mundo. Por isso Santo, o Espírito Santo, o Espírito diferente, o Espírito do Santo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio agora para nós, para cada um de nós que o recebemos e tem se revelado dia após dia, mais e mais, mediante a sua palavra, mediante o nosso viver nele. Temos contemplado mais de quem ele é, mais e mais, até que seja dia perfeito possamos vê-lo como ele verdadeiramente é, em sua plenitude, maior extensão, assim como sabemos que ele já o fez para muitos dos nossos amados irmãos e irmãs durante todo esse período de existência, também com os apóstolos, e a gente tem esses relatos aqui dispostos para isso. E também com relação ao fato de sabermos que estamos no tempo da última geração, aguardando a vinda dele. Então, cada uma dessas partes sendo preenchidas à medida que o pleno conhecimento de Cristo é derramado, exercido, ou seja, as partes da massa, as partes do corpo recebem esse bom fermento e vai levedando, vai crescendo. Esse bom fermento que é compartilhado através da mulher do bom fermento, me refiro aqui a Mateus 13:33. Então,
nós vamos vivendo a plenitude, vamos vivendo a vontade do nosso Pai Celestial e conhecendo mais dele, para que então vejamos como ele verdadeiramente é, o contemplemos como ele verdadeiramente é, tenhamos os nossos olhos espirituais abertos de modo completo para poder enxergá-lo, para poder vê-lo, para poder conhecer o nosso Abba Celestial, o nosso Papai. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6, na pureza, olha só, isso aqui o apóstolo Paulo, né, falando a respeito do que ele tem trazido, né, e que tem, o que tem feito, né, o resultado diferente, né, do que foi escolhido ali no Éden, lá no começo, né, enquanto eles ficaram com uma mistura, o mundo, né, resultou em uma mistura. Aqui ele diz, né, na pureza, no saber, aqui é o procedimento dele, né, o procedimento daqueles que com ele compartilham do conhecimento da verdade, do conhecimento de Cristo Jesus, através do Evangelho que nos salvou, do Evangelho que mostra a maneira que Deus torna as pessoas, os seres humanos, justos diante dele, não é? Que é através de Cristo Jesus, que sendo homem, não é? E puro, se tornou pecado, para que, não tendo nenhum pecado, mas ele se tornou para que pudesse nos tornar nele a justiça de Deus, para que pudesse ser feita a troca, o justo pelos injustos, e conduzir muitos filhos para a glória de Deus. Então, na pureza, no saber, veja, não é uma coisa só, né? Veja, na pureza, no saber, na longanimidade que nós falamos ontem, né? Inclusive esse versículo volta mais uma vez, na bondade, agora aqui onde nós estamos, né, com a palavra Christotes, no Espírito Santo, ou seja, não é no Espírito do mundo, não são almas, veja gente, não tem nenhuma alma, nenhuma. Veja, como acabei, né, de trazer aqui para vocês, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12. Todos se extraviaram, todos. Não há exceção, todos se extraviaram, todos se desviaram, se tornaram inúteis, porque ficaram, né, com as coisas dessa vida, ficaram com a mistura, ficaram com aquilo que resulta no final em quê? Perda. Em perdição, em injustiça, em pecado, nas obras da carne, que os seres humanos não fazem a menor ideia que são más. Que essas obras não é porque Deus é mau, porque Deus é tirano, porque Deus é egocêntrico, que Deus quer que as pessoas façam a vontade dele. Gente, não é por isso. É porque os homens não entendem o que é o pecado, o que é ser pecador. É porque os homens não conhecem verdadeiramente quem é Deus. Qual é o resultado de se conhecer a verdade? Porque Deus é a própria verdade. Aquilo que sai de sua boca e que deve nos alimentar, não é? Porque o homem espiritual não vai viver apenas do alimento físico, do alimento que alimenta o corpo físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra que procede da boca de Deus é espírito e vida. Ou seja, vai nos dar mais dele e da vida cada vez mais abundante, cada vez mais plena. Ou seja, se o pão que desceu do céu para dar saúde ao mundo já desceu, já fez a sua obra e já se deu em nosso favor para nós, porque é que a gente vê tantos filhos de Deus, tantos cristãos ainda, como receptáculos de doença, de morte. Por quê? Porque as suas consciências não estão estabelecidas na verdade, ainda não conhecem Deus como deveria conhecer. E veja, a gente ainda não conhece Deus como deveria conhecer. Mas nós estamos buscando conhecê-lo
por meio da sua palavra, porque a gente não ignora que a palavra de Deus, do início ao fim, ela é verdadeira e nunca o Espírito da verdade vai se contradizer. Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus que contradiz a si mesmo, que causa em si mesmo a confusão. Não. Ora, a verdade não pode ter em si confusão, entende? Ela não pode contradizer a si mesma. Isso seria um paradoxo. Como que a verdade vai contradizer a ela mesma? Então não seria verdade. Então, veja, a palavra de Deus, ela discorre sobre tudo, mas ela vai discorrer sobre o bem, sobre o mal, mas de uma forma verdadeira. Entende? Sem adulteração. É por isso que ele diz aqui, olha, na pureza. O procedimento dele era baseado na pureza, não era na mistura. Veja, se ele tinha que corrigir, a correção dele era baseada na palavra. Era com fundamento na verdade sólida. A verdade inabalável, como Jesus disse. Aquele que construir a sua casa sobre a rocha, as tempestades virão? Virão. As tribulações, as dificuldades virão? Sim. Mas se está sob o alicerce seguro, não vai ser abalado, não vai ser destruído, não vai despencar, não vai haver perda total. O que ele estava dizendo estava se referindo a uma pessoa que constrói a sua vida sob o fundamento e o alicerce da sua palavra, dele. A rocha é ele, a rocha é eterna. E inabalável é ele. Agora, aqueles que optam, né, por qualquer outro Deus, por qualquer outra coisa, qualquer outro fundamento, qualquer outro alicerce, vai ter que se garantir naquele alicerce, não é verdade? Agora veja, se Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, né, a palavra encarnada, e que sustenta todo o universo, veja, é essa poderosa palavra que sustenta todo o universo, que mantém tudo em harmonia, senão já teria se desfragmentado há muito tempo. Apesar de todo o caos, apesar de toda a força maligna, de todo o poder, de toda a potestade, de tudo que rege esse mundo, pairando, né? Conflitos, guerras, pestes, doenças e uma série de coisas. Homens contra homens, para fomentar a destruição, porque o final do caos é a destruição, não é? Mas enquanto Jesus Cristo estiver agindo, atuando nesse mundo por meio do seu Espírito, as coisas vão estar sendo sustentadas pela sua palavra, que é a verdade inabalável, verdadeira e eterna. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele permanecerão. Então, se tem esses frutos, se tem essa conduta, se tem tudo isso que é exatamente o que deveria, né, o homem ter escolhido lá no início e ficado, né, com a vida eterna, mas o homem escolheu a mistura entre o bem e o mal, isso daqui, né, já deveria, veja, seria algo que o homem estaria recebendo. Mas como o homem optou por ficar com a mistura, então é necessário o Espírito Santo para convencer os homens de que eles são pecadores e que precisam se arrepender, precisam mudar a sua natureza, precisam nascer de novo. Não tem conserto para o ser humano a não ser do modo de Deus. O único conserto para o ser humano é nascendo de novo. Tem um ditado, né, no mundo que diz, não tem jeito para isso daí não, só nascendo de novo. Não é assim? Isso é uma verdade. Isso daí é uma verdade. É uma verdade verdadeira. Só tem jeito para o ser humano se ele nascer da água e do Espírito. Se ele nascer de Deus, se ele nascer do alto. Porque aí a sua essência vai mudar. Ele vai receber uma nova vida. Ele vai se tornar um novo ser. Agora sim, a imagem e semelhança do Criador, né? E não desse outro que está aí no mundo, né, com as suas obras malignas e infrutíferas,
das trevas, fazendo com que os homens se matem uns aos outros, né? Achando que estão prevalecendo, quando na realidade, gente, espírito não morre. O que os espíritos querem? Que os homens sejam tão miseráveis, porque eles já estão condenados. Eles querem que os homens, né, sejam tão miseráveis quanto eles. Eles querem tornar os homens, né, tão culpados quanto eles. Eles querem que os homens, né, acompanhem eles para o desfecho final. Esse é o coração da perversidade. E o que Deus quer com a sua vontade? Que é boa, perfeita e agradável. Ele quer levar o homem para uma vida completamente contrária e eterna. Nossa, que coisa terrível, não é? Fazer a vontade de Deus. É algo assim, não é? Que realmente, que Deus, né? Que Deus extraordinário, que Deus bondoso, que Deus longânimo, né? Pavio longo, paciente, bondoso, amoroso, cuja paciência, longanimidade, bondade é para a salvação dos homens. Porque, gente, pense, se o homem morre, se o homem nasce, se o homem faz isso ou aquilo, em que Deus é afetado? Na verdade, mas se Deus faz algo de bom em nosso favor, é porque Ele é bom. Que ninguém pode obrigar Deus a fazer absolutamente nada. Se Ele faz, é por espontânea vontade, porque Ele verdadeiramente é bom. Então, vamos lá. Continuando, né? Gálatas 5:22, onde nós estamos, né? Mais uma ocorrência aqui dessa palavra Christotes, e Efésios 2:7. Capítulo 2 de Efésios é um capítulo assim extraordinário, né? Vamos lá. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos aproximou por meio de Cristo, ou seja, por meio do autor e aperfeiçoador da nossa fé, por sua justiça, ou seja, algo que a gente recebe de graça. A fé, ela veio de graça. Tudo que Ele nos deu verdadeiramente de graça. Não tínhamos sequer fé, não tínhamos sequer a capacidade de confiar. Homens de pequena fé, né? Homens de pequena fé. Por que pequena? Porque a confiança está em si mesmos, que esse si mesmo estava baseado em espíritos das trevas caídos. E no reino dos céus, ou seja, no reino de Deus, em relação a quem Ele é propriamente, a natureza que Ele é, a própria luz, quem Ele é como Todo-Poderoso, esses espíritos não têm uma hierarquia tão elevada. Claro que eles têm poder, mas em hierarquia eles têm as suas categorias, mas não tão elevadas assim. E diante de Deus, nenhum deles, não importa, todos, como a gente viu, o próprio Jesus, uma sementinha de Deus, o Filho, uma pequena parte do Todo-Poderoso, como a Sam citou, uma animação que fizeram, onde o Filho dá um beijo no pai, vem pra terra pequenininho, pula. É uma gracinha, gente, é uma fofura. E então, ele, só essa semente, seguindo com o próprio Deus, ou seja, confiando pela fé, vivendo a palavra que Ele próprio é, ou seja, sendo íntegro naquilo que Ele ensina, que Ele é e ensina, venceu todo o inferno, completamente, todo mundo. É como se espiritualmente foi exatamente isso. Desceu e venceu todo mundo na porradaria, sujeitou todo mundo debaixo dos pés dele, ainda capacitou um monte de criança a fazer o mesmo, desde que siga com ele e receba dele essa capacitação. Para mesmo o mais maduro espiritualmente ainda diante dele é uma criança. Então, quando eu digo criança, eu estou considerando os irmãos e irmãs na fé que são mais amadurecidos. Mas isso não significa que não sejamos mesmo os mais maduros diante do próprio Deus como crianças. Porque é como, literalmente, a gente dar superpoderes para crianças e elas se tornarem completamente superiores a qualquer outro ser. Então, o nosso Pai faz isso, mas não de modo irresponsável, não de modo deliberado, não sem E mesmo porque, né? Quem é que é adulto diante de Deus? Então, não é? E Ele não faz isso sem critério, sem o devido rigor. Há o devido rigor, há um devido caminho a ser seguido. E Ele sabe muito bem selecionar, Ele nos instrui, nos disciplina passo após passo, vez após vez, para que possamos ser plenos, possamos verdadeiramente estar cheios
possamos verdadeiramente glorificá-lo. E nos séculos vindouros, isso vai trazer mais glória a Ele. Ou seja, vai louvar o seu nome. É como que, literalmente, a expressão, nós, como literalmente expressão da sua bondade, do seu amor, da sua fidelidade, do seu caráter, do seu poder, da sabedoria que é verdadeira, se mostrando verdadeira pelos seus resultados, de miseráveis, como naquela figura que o próprio Senhor usa, onde mandou o servo buscar nas ruas, nos becos, nas vielas, para que pudessem compor o banquete, pudesse compor a festa. Assim também conosco, e não só isso, não é só como moradores de rua ou pessoas de todo tipo que vai para ali, mas ele transforma essas pessoas, ele transforma, dá roupas novas, vestes novas, uma capacitação, uma vida, algo verdadeiramente novo, que permite que estejamos diante do próprio Deus na nova natureza, que já inicia agora em nós com o receber do Espírito Santo, mas não é pleno ainda como virá a ser. Então esse capítulo e essa série de versículos aqui no contexto vem trazendo isso, que mediante essa misericórdia, essa graça que Ele nos deu, que por meio dela somos salvos, por meio dela, mediante a fé, Ele então expressa esse poder, expressa quem Ele é, expressa a infinitude da sua sabedoria, a infinitude do seu amor, a infinitude da sua bondade, Christotes, a capacidade moral, a integridade de ser bom, a habilidade de ser bom em toda e qualquer circunstância, mesmo com aqueles que se mostram mais perversos, mais vis, dando a possibilidade de salvação a todos os seres humanos. Gente, todos é todos. Inclusive, Caim, todo o resto. Desde que queira recebê-lo, a oportunidade está aí. E quando eu cito Caim, eu não falo que necessariamente o próprio, porque como a gente sabe, ele agiu como que e é citado como filho da perdição. Mas me refiro a pessoas que agem em nível semelhante e coisas do tipo. Possibilidade está aí para todos. Cabe a cada um decidir se quer ou não receber Jesus como Senhor. Vamos lá, vamos avançar, vamos ver se a gente consegue terminar hoje, né? Colossenses 3,12 nós já tratamos, né? Que revestivos ontem, inclusive, pois eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, aqui, Christotes, de humildade, que é outro fruto do Espírito, de mansidão, outro fruto do Espírito, e longanimidade, que nós já tratamos também. Então, quanto mais nós tivermos o fruto do Espírito, mais parecidos nossas almas serão com o próprio Jesus Cristo. E, finalmente, Tito, capítulo 3, versículo 4. Quando porém, se manifestou a benignidade que é Christotes, de Deus, ou seja, não é? A benignidade de Deus, ou seja, aqui é um fruto que procede do Espírito Santo, ou seja, vem de Deus para nós, não é? Nosso Salvador, veja, foi o próprio Deus que se tornou o nosso Salvador. Ou seja, não é? Veja, o Senhor, por isso o nome Jesus, o Senhor salva. Sabe aquele Senhor Yud-Re, Vav-Re, aquele Senhor lá do Antigo Testamento, né, que não se falava, né, Yud-Re, Vav-Re é o tetragrama, né, ou que para poderem pronunciar, colocaram ali algumas letras e chamaram de Yahvé, né, de Jeová. Esse Senhor, esse Jeová é Deus, não é? Que é Jesus. É isso que ele está dizendo. Esse Senhor é Jesus. É o Deus Todo-Poderoso que se fez, veja, um só Espírito que se fez Pai e Filho. O Pai ficou na glória e o Filho, né, desceu, veio para cá. Como uma sementezinha, ele formou seu corpinho ali no ventre de um ser humano, né, de uma virgem. Ele se fez, né, gerou ali no ventre só o quê, gente? Veja, Deus não ia fazer uma mágica. Ele ele fez o caminho que ele mesmo estabeleceu. Que foi o quê? Todo homem nasceria de mulher.
Para entrar aqui no mundo, a porta é a mulher. Foi essa maneira que Deus estabeleceu. Então, a primeira mulher foi tirada do primeiro homem. Mas depois disso, todos os homens nasceriam de mulher. Então, foi esse caminho que Deus adotou, porque foi isso que Deus estabeleceu como sendo regra, como sendo uma lei aqui desse mundo. Então, a semente é depositada no ventre da mulher e a mulher gera. Então, Jesus não foi gerado por um homem natural, por uma semente natural. Ele foi gerado por uma semente incorruptível, pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito dele mesmo, né? Se autogerou, preparou, como Jesus disse, preparaste para mim um corpo. Ou seja, ele está falando, né, com o seu Espírito. Ele está dizendo, olha, foi assim que aconteceu. Né? É tanto que aqui, quando eu vou ler, né, a João 17, ele começa falando dele e do Pai, como se ele estivesse falando em terceira pessoa, ele. Mas ele está falando dele mesmo. Por quê? Porque ele tinha as duas naturezas. E foi necessário Deus vir para poder consertar o que foi quebrado. Por quê? Porque a forma que se deu foi um ser espiritual altamente inteligente e poderoso que, vamos dizer, seduziu, não é? A serpente que seduz o mundo inteiro. Então, a serpente acabou tornando o homem, não é? O corpo do homem, em alimento, né? E tragando as suas almas para colocar ali no seu aprisco, que é o inferno, para que elas pudessem, não é, ter medo dele, servir a ele em vida e ser depositada ali no seu aprisco depois que saísse dessa existência. Algo terrível, não é? Mas Deus não ficou sem testemunho, não é verdade? Então, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não é? Aqui está falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para poder nos dar essa salvação. É o Senhor que salva. É o Deus Todo-Poderoso que nos salva na pessoa de Jesus Cristo, que Ele se fez carne para poder habitar entre nós e poder sacrificar, não é? Dar-se em sacrifício como resgate pelas nossas almas. A redenção que há no sangue de Jesus Cristo. É a única forma de nos tornar aptos para receber o Espírito Santo, não é? Que é o Espírito de filiação, o Espírito do Filho, do qual é gerado pelo Pai, né, celestial. E é isso, gente. A gente, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente levou apenas uma live, não é, aqui, não que seja nenhum problema, mas a gente consegue avançar, não é, assim conforme a vontade do Pai. Às vezes Ele nos conduz para que a gente adentre e aí a gente vai e mergulha, não é, cada vez mais a fundo. Mas nós temos seguido, né, às vezes mais para dentro, às vezes a gente vai seguindo com o fluxo do rio e por aí a gente vai. Então a gente cobriu aqui, né, a palavra que significa bondade moral, integridade, benignidade, bondade, que é a Christotes. E conforme assim o Espírito Santo nos conduzir, a gente vai seguindo, tá bom? Então vamos fazer as nossas orações, né? Orarmos segundo a vontade de Deus, como está escrito em sua palavra. João capítulo 17, eu vou fazer pela NTLH. Que é a Novo Testamento, né? Como é que é? Nova tradução da linguagem de hoje. Oi, meu filho, boa noite. Chegou na hora de praticamente do amém, né? Boa noite, Isaac, paz e graça, Senhor Jesus. Vamos lá. João capítulo 17. Jesus ora em favor dos seus seguidores, pela versão NTLH. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Tá vendo? Ele está falando aqui, né, dele mesmo, mas na terceira pessoa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre
todos os seres humanos. Por quê? Porque tinha que ser um ser humano para poder pagar o preço do resgate pelo ser humano. Não podia ser bichinhos, né, animais, para pagar o preço do resgate. Não tem como, nenhum novilho, nenhum animal pode cobrir os pecados dos homens. Verdadeiramente, aquilo era apenas uma sombra do que haveria de vir, da necessidade que havia de algo verdadeiramente superior. Caso contrário, ninguém ia subir, ia todo mundo descer. Então, ele está falando aqui, não é, acerca dele mesmo. Não é? Ele está, veja, o seu espírito falando do seu ser, não é, do seu ser homem. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, ou sobre toda a carne, como está no grego, toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, o Elohim. Mas Elohim é plural de deuses, mas esse plural ali está contido Pai e Filho, que é a essência, né, daquilo que Deus criou para a nossa salvação. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo. Você está falando dele. Conheçam também Jesus Cristo. Quem? Né? Que enviaste ao mundo. Ou seja, a palavra santificada enviada ao mundo. Aí agora ele volta. Eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa. Olha só, então aqui são duas naturezas, né? Uma natureza natural e uma natureza divina, uma natureza espiritual, eterna. Terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E como ele trabalhou, né? E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Significa que antes do mundo existir, Deus já sabia tudo o que ia acontecer e já tinha elaborado o seu plano, né, de salvação para os seres humanos. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste. Qual foi o nome que Jesus recebeu? Jesus. Quem foi que deu o nome de Jesus? Deus, o Pai. Por que Jesus? Porque o Senhor salva. Foi essa missão que ele recebeu do Pai para cumprir aqui no mundo o trabalho, esse trabalho que ele está se referindo, de se tornar Senhor, trocar, né, que as almas troquem o senhorio delas, o Senhor delas, que é das trevas, né, que era das trevas, por ele, que troquem a morte pela vida eterna. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o poder, né, a autoridade que está acima de toda autoridade, de todo poderio. Que nome é esse? Não é o nome de Jesus? Não foi o nome de Jesus que foi dado essa autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra? Pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. E essa alegria, né, ninguém podia mais tirar, porque é a alegria do Espírito.
Uma alegria que não vem da alma, ela vem do Espírito, ela vem do alto. E não importa o que aconteça, essa alegria, ela permanece, porque está enraizada no Deus eterno, que mantém, que criou e mantém todas as coisas. Agora, para onde as outras almas vão, aquelas que não recebem esse Deus, aí é com elas, né? E o Senhor delas. Jesus salva aquelas almas de quem Ele é Senhor. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha aqui, tá vendo a diferença, né? Entre trevas e luz. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Antes, como eu, aliás, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então, quanto mais a gente conhece da palavra, da mensagem, mais a gente pertence a Deus. Mais a gente tem comunhão com Deus. Mais intimidade, mais em Deus nós estamos. Mais íntimos com Ele. Mais estáveis. Veja, que eles sejam teus por meio da verdade. Então, quanto mais da verdade nós temos, mais de Deus nós somos, não é? Ou seja, mais parecidos com o nosso Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, ele repartiu conosco. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. É o único, veja, isso é uma capacidade, uma característica do único Deus verdadeiro. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Saber de todas as coisas e ter todo o poder. Então, veja, quando ele estava aqui, não é como ele diz, como um ser humano, ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Mas em espírito ele pode. É por isso que o primeiro tabernáculo tinha que cair, não é? Tinha que ser derrubado para que o novo fosse erguido, não é? E esse novo a morte não pode destruir. Esse é o Santo dos Santos. Esse é o lugar altíssimo, não é? Que nós temos graças ao corpo de Jesus, ao véu que foi rasgado, para adentrar ao Santíssimo Lugar. É o corpo físico, humano? Não, é o corpo glorioso. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, o mundo não conhece a Deus. É isso que Jesus está dizendo. E só é possível conhecer a Deus como Pai através do Filho. Caso contrário, vai continuar sem conhecer a Deus. Então esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus, depende de como, né? Como é que cada um quer chegar diante de Deus? Uma boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, né? Se assim Deus permitir, nós estaremos juntos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós e cresçamos todos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus.
Lembrando que amanhã é comunhão dos santos, seremos juntos. Amém. Então Até. é a vontade de Deus. Amém. E um Soninho dos justos. até amanhã. Até amanhã.